Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através do edital Cultura Presente nas Redes 2, apresentam Políticas Públicas Culturais, Percepções e Desconstrução de Sentidos. Olá, eu sou Fabrício Polido, ator e produtor cultural. Bem-vindos e bem-vindas às reflexões que partilho com vocês nesta web fala sobre políticas públicas para a economia da cultura no Brasil, resultado de uma extensa pesquisa que se debruçou em trabalhos técnicos, publicado por instituições de ensino, consulta em bibliografia especializada, em dados e estudos de organismos independentes e órgãos governamentais, que, somado às minhas escritas, construíram esse tecido de percepções e reflexões divididos em 4 blocos que partilho com vocês. Produção cultural e políticas públicas. Quando falamos em produção cultural, estamos tratando de um sistema complexo, estruturado em diferentes etapas e formado por diversas áreas, que vão desde a criação, divulgação, circulação e o usufruto. Para que isso ocorra, são configuradas ações culturais, realizadas por agentes culturais, a fim de que se estabeleça um elo entre a obra e o público. Diferentemente de um processo de fabricação, em que há um começo, um meio e um fim estipulados, na ação cultural o agente não gera um objeto, mas um processo. Da mesma forma, podemos entender a ação cultural como a criação de oportunidades para a utilização dos recursos pessoais em seu potencial mais amplo. O produtor cultural é o agente que estabelece uma ação continuada e específica para o desenvolvimento de cada etapa em suas respectivas áreas, garantindo plena condição para a produção, difusão e fruição dos bens culturais. Já as políticas públicas são fundamentais para que se estabeleça e assegure todo esse processo. Conceitualmente, ela nos indica a ideia de democratização cultural, da produção, circulação e consumo das artes, e da construção de políticas capazes de nortear ações coordenadas para a implementação dessas diretrizes. Por fim, sugere considerar não apenas as artes, mas também a cultura do cotidiano como objeto de política. Nesse caso, o uso do conceito aproxima-se da acepção antropológica de cultura, quando as políticas devem promover e reconhecer a pluralidade de alternativas e conteúdos simbólicos dos modos de vida. É preciso contextualizar inicialmente o surgimento das políticas públicas culturais ao longo da história. Apesar de certa polêmica entre autores, elas datam de meados do século XX, com as experiências espanhola, inglesa e, em especial, francesa. Porém, com o pós-Segunda Guerra Mundial e o desmantelamento paulatino dos impérios coloniais, a hegemonia da Europa, que até então ditava as pautas intelectuais e políticas para o restante do mundo ocidental, perde força. Embora o pensamento latino-americano identitário tenha muitos representantes na primeira metade do século XX, foi nas décadas de 50 e 60 que a América Latina atingiu o maior PIB do planeta. Um período de prosperidade que permitiu ter condições materiais excepcionais para a produção e circulação de ideias próprias e com riqueza criativa. Um marco importante na produção de conhecimento com pertinência territorial foi a criação da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL,
com sede em Santiago do Chile em 1949. A grande mudança de paradigma acerca do conceito de cultura e dos debates eurocêntricos para uma visão planetária ou globalizada foi conquistada com Mundiacult, uma cúpula da cultura mundial realizada na Cidade do México em 1982 e que pôs fim à hierarquia e à discriminação entre a baixa e a alta cultura, afirmando que o patrimônio abrangia todos os valores que se expressam na vida cotidiana das comunidades, bem como os modos de vida e as formas de expressão pelas quais esses valores são transmitidos. A definição da cultura como uma ação conjunta, onde todos os cidadãos são produtores dessa riqueza que é a produção simbólica. A gestão cultural e as políticas culturais deixam de ser um espaço exclusivo das belas artes, dos artistas, e passam a ser políticas voltadas principalmente aos cidadãos e às comunidades que convivem e geram símbolos. Ao longo dos anos, percebe-se a importância e todos os processos gerados pós-Mundiacult, uma agenda de eventos que inclui a Década Mundial da Cultura, declarada pela Unesco, que compreende os anos entre 1985 e 1995. Nesta ocasião, todos os países membros assumem o compromisso de gerar um conjunto de atividades relacionadas à cultura como pilar do desenvolvimento. Um dos processos importantes desse período é o chamado de reindigenização das políticas culturais. Isso ocorre fundamentalmente em decorrência de revoltas indígenas que já existiam desde o final da década de 70. Com os ingressos dos filhos de indígenas, graças aos processos transformadores nas universidades, esse movimento ganha força e vai gerar a nova intelectualidade indígena da América Latina. Nesta mesma seara de frutos colhidos pós-Cúpula Mundial da Cultura, vale destacar a convocatória independente encabeçada pelo peruano Javier Pérez Culler, em 1995, que resulta num documento fundamental para a gestão cultural latino-americana chamado Nossa Diversidade Criativa. O paradigma de que a cultura é uma riqueza diversa e se distribui por todo o planeta está ligado a este documento. Espelho da realidade mundial no Brasil, com exceção de poucos trabalhos detectados, a quase totalidade dos autores situa o início de políticas públicas articuladas, continuadas e sistemáticas de cultura nos anos de 1930. A chamada Revolução de 30 realizou uma transição por alto, sem grandes rupturas, mantendo uma triste tradição de mudanças limitadas porque controladas pelas elites dominantes. O regime instalado representou um pacto de compromisso entre novos atores urbanos e velhas oligarquias rurais. Nessa circunstância plena de limites, desenvolveu-se o campo cultural. A Fundação Biblioteca Nacional, antes Real Biblioteca, revela-se como um modelo preambular e indicativo deste cenário. Única beneficiária da Lei 1825, de 20 de dezembro de 1907, que dispõe sobre a remessa de obras à Biblioteca Nacional, a referida lei foi complementada por instruções realizadas em 19 de dezembro de 1930, as quais lhe ampliaram a abrangência. O principal objetivo da lei do depósito legal era assegurar o registro e a guarda da produção intelectual nacional, além de possibilitar o controle, a elaboração e a divulgação da bibliografia brasileira corrente, bem como a defesa e a preservação da língua
e da cultura nacional. Contudo, é com a implementação do Ministério dos Negócios, Educação e Saúde, em 1930, e mais especificamente com a presença de Gustavo Capanema à frente desse ministério, entre 1934 e 1945, que se inauguram as políticas culturais no Brasil. Ela marca de modo substantivo a história brasileira. A política cultural oficial implantada valorizava o nacionalismo, a brasilidade, a harmonia entre as classes sociais, o trabalho e o caráter mestiço do povo brasileiro. Os anos seguintes apontam correções e aprimoramentos das diretrizes do Plano Nacional e Política Cultural, como a criação da Fundação Palmares, em 1988, que passa a reconhecer, promover e preservar a cultura popular, indígena e afro-brasileira como manifestações culturais. A Constituição Federal de 1988, batizada de Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, nos confere o atual conceito de política pública, além de ter ganhado 2 artigos específicos, artigo 215 e 216, a cultura aparece em inúmeros outros capítulos e artigos constitucionais, sendo necessária uma interpretação sistemática do seu conceito como objeto de ação pública. Além de participar dos direitos fundamentais, ou seja, situar-se como parte do rol dos direitos civis e políticos, que incluem direitos e liberdades individuais, direitos de autor e direitos de participação política, a cultura passou a compor aqueles direitos que exigem condições materiais e ações específicas para garantir os meios de realização da cidadania. Este ponto de inflexão é determinante no comprometimento e desenvolvimento das políticas culturais, pois desloca o Estado de mero agente passivo, que protege direitos, mas é neutro em relação aos processos culturais, para um agente ativo na realização de objetivos políticos relacionados à cultura, com o desenvolvimento de ações que garantam condições políticas, econômicas e culturais para a promoção e democratização cultural. Programa Nacional de Incentivo à Cultura. Nesta conjuntura, instituído pela Lei 8.313, de 23 de dezembro de 1991, é criado o Programa Nacional de Apoio à Cultura, formado pelo Fundo Nacional de Cultura, fundos de investimento cultural e artístico e pela Lei de Incentivo à Cultura, popularmente conhecida como Lei Rouanet, em homenagem a Sérgio Paulo Rouanet, seu criador e secretário de Cultura da Presidência da República à época, tornando-se esta última a principal ferramenta de incentivo à cultura do Brasil, e contribuindo para que milhares de projetos culturais aconteçam todos os anos em todas as regiões do país. A Lei Rouanet é, na realidade, a continuidade e desenvolvimento da Lei de número 7.505/86, conhecida como Lei Sarney, pioneira no incentivo à cultura e revogada em 1990 no governo Fernando Collor. O programa radical deste governo e do então secretário de Cultura Ipojuca Pontes, Cultura e Modernidade, é representativo deste período e paradigmático quanto à corrente de pensamento neoliberal. Mercado substituindo o Estado, que é ineficiente, interventor, dirigente, burocratizante, paternalista e corrupto. O documento aponta, entre outras, a estratégia de ação articulada entre patrimônio
e turismo, com a privatização dos bens tombados, ampliação da participação empresarial nas atividades de difusão e produção, sob o argumento de uma maior pluralidade e competitividade entre os produtores culturais. Ipojuca é substituído por Sérgio Paulo Rouanet e, como vimos, em 1991 é criada a Lei Rouanet. Desde então, a Lei do Mecenato tem contribuído de forma decisiva no desenvolvimento de políticas públicas por meio da produção, democratização, acesso e manutenção dos bens culturais. Segundo pesquisa realizada pela Diretoria de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas, entre 1993 e 2018, a lei gerou 31,22 bilhões em renúncia fiscal em valores reais corrigidos pelo IPCA. Esses 31,22 bilhões não só retornaram à economia brasileira, como geraram outros 18,56 bilhões de reais. A cada R$ 1 captado via renúncia fiscal, gerou-se de retorno à economia local o valor aproximado de R$ 1,59. No total, o impacto econômico da lei foi de 49,78 bilhões de reais. Atualmente denominada como Lei Federal de Incentivo à Cultura, suas 3 décadas de existência são demarcadas por inúmeros processos de mudanças em seus regimentos. Entretanto, é contestável a premissa de que as mesmas sejam postuladas e resultem em efetivas melhorias para o setor cultural. Ao nos depararmos com a lei, temos um cenário dicotomizante. Se por um lado houve ganhos reais e significativos no acesso e na produção cultural do país, por outro, persistem normativas estruturais ultrapassadas em seus conceitos, distante da realidade viva e de constante transformação do fazer artístico. Inicio problematizando a expressão mecenato e aqui desenvolvo a indagação proposta, referindo-me ao status quo de lei do mecenato. O dicionário nos apresenta a seguinte definição de mecenas: ministro de Augusto, protetor de artistas e homens de letras, patrocinador generoso, protetor das letras, ciências e artes ou dos artistas e sábios. Historiadores e registros documentais nos revelam que essas ações benevolentes eram praticadas com dinheiro próprio e que o intuito alçado por esses personagens patrocinadores, em especial nos séculos XV e XVI, período renascentista, era obter reconhecimento e prestígio perante a sociedade. Ora, de patrocinador generoso, as empresas que se habilitam a esta finalidade não têm nada. Realizam a boa ação com dinheiro alheio, público, colhem os méritos, dentre eles o reconhecimento e prestígio de sua marca junto à sociedade e efetivamente têm o poder de deliberação dos projetos que serão contemplados. Em suma, é a partir da decisão categórica das empresas que é feita a aplicação dos recursos públicos, uma lógica privatista neoliberal. Temos, portanto, uma espécie de lei mecenato estatal privatista. Logo, podemos pensar que os interesses e objetivos do marketing das grandes empresas do mercado de negócios não é o mesmo que as diretrizes almejadas pelas entidades públicas, que deveriam encaminhar suas políticas em ressonância com os pactos firmados pelo Plano Nacional de Cultura, implantado por meio de uma emenda parlamentar em 2005. Entre as prerrogativas listadas, com o objetivo do desenvolvimento cultural do país e a integração das ações do poder público, estão a defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro, produção,
promoção e difusão dos bens culturais, formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura, democratização do acesso aos bens de cultura e valorização da diversidade étnica e regional. De forma objetiva e simplificada, descreverei o funcionamento da Lei Rouanet. De um lado temos o proponente, produtor cultural devidamente cadastrado, autorizado a apresentar uma proposta cultural por meio do sistema Salic Web à Secretaria de Cultura, que após recebê-la e submetê-la à análise técnica, considerando as normativas vigentes, poderá obter a sua aprovação do que passará a ser denominado projeto cultural. Do outro lado, temos as pessoas físicas ou jurídicas interessadas em patrocinar projetos culturais. Para estes, são impostas algumas regras, como o limite de renúncia fiscal, de até 6% para a pessoa física e até 4% para a pessoa jurídica, sendo este último somente permitido a empresas com declaração do imposto de renda baseado em lucro real. E mediando essa linha imaginária, que interliga esses dois lados, temos todo o aparato governamental. Para tanto, são consideradas algumas variáveis que ordenam e encaminham os projetos inscritos para o artigo 18, que prevê 100% de isenção fiscal à empresa patrocinadora, ou o artigo 26, que prevê 40% de isenção para a doação e 30% para o patrocínio. Entre os aspectos verificados para o enquadramento de um projeto cultural na área de música, por exemplo, encontra-se a distinção entre duas categorias: música erudita ou instrumental, artigo 18, e música popular, artigo 26. Essa divisão simplória é fundamentada em conceitos já superados e, portanto, ultrapassados, que deixam de contemplar e reconhecer inúmeras categorias e subcategorias musicais, que, por sua vez, espelham a realidade viva e pulsante da produção dos fazedores, sabedores, artísticos e determinam que grande parte das propostas apresentadas no segmento da música sejam acomodadas no artigo 26, que, como vimos anteriormente, não pressupõe isenção fiscal total do aporte de patrocínio, tornando-se menos atrativa para as empresas, especialmente quando tratam-se de projetos que não contemplam artistas do meio midiático conhecidos pelo grande público. Peço licença para uma breve digressão que, ao ser partilhada, talvez possa clarear um pouco mais a questão apresentada. Ao inscrever na Lei Rouanet uma proposta para a realização de um festival de música em 2019, composto por atividades formativas, palestras e oficinas e apresentações musicais, dentre as quais Hermeto Pascoal e Barbatux, cabe ao proponente realizar a autodeclaração no ato da inscrição, sugerindo o enquadramento do produto cultural apresentado em acordo com as normativas da lei. Obtive em primeira instância uma negativa por parte da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, CNIC, quanto ao pleito para enquadramento no artigo 18, sob a alegação de que os artistas que integram o projeto fariam o uso da voz. Os caminhos que sedimentam este entendimento inócuo por parte do corpo técnico da Secretaria Especial de Cultura são fundamentados nos ordenamentos da lei, que, por sua vez, possuem conceitos artísticos superados, peças legais mal formuladas, com redações truncadas, que abrem possibilidades para muitas leituras, ou ainda que tornam necessárias novas peças legais ou até mesmo correções. Quadro este agravado no atual governo, que, numa sequência de arroubos, iniciou o desmonte das instituições públicas culturais do país,
nomeando os perfis ideológicos e ou desqualificados tecnicamente para o exercício da função. Os artistas propostos no exemplo acima apresentam diferentes estéticas, estilos e linguagens, tendo como foco principal a pesquisa timbrística em suas criações. Utilizam-se da voz como instrumento e a palavra é usada como som, como timbre para criar texturas musicais. Hermeto Pascoal, considerado um dos maiores músicos autodidata do Brasil, tem uma pesquisa para produzir sons e música através de objetos como chaleira, canos, baldes, e utiliza a voz como um instrumento, com tessituras e escalas combinantes e ritmadas para produzir música. De natureza semelhante, o grupo Batuques explora as possibilidades sonoras que podem ser criadas através do corpo e das ressonâncias possíveis, utilizando aqui mais uma vez a voz como um instrumento musical e não simplesmente uma música cantada. Entre os expoentes das pesquisas realizadas acerca da voz, encontra-se o cantor e performance egípcio-ítalo-grego Demétrio Stratos. Em suas incursões vocais, busca a utilização da voz para além da palavra, explorando sonoridades e criando novas percepções e sentidos. Ao nos afirmar que a voz é hoje na música um canal de transmissão que não transmite mais nada, Stratos fundamenta-se na necessidade de resgatar o poder expressivo da voz através de vocalidades não padronizadas. Musicista, artista sonora radiofônica, produtora cultural e pesquisadora com ênfase na experimentação da mídia radiofônica, da experimentação da voz, da escuta e das paisagens sonoras nos processos de criação, Janete O'Halloran publicou em 2002 o livro Demétrio Stratos em Busca da Voz Música e nos apresenta questões relacionadas à escuta dessa voz música. Orientada pela obra Pensamento e Experimentações de Stratos, reflete sobre aspecto da voz como som, a voz em sua individualidade e não ligada exclusivamente ao uso e sentido da palavra. Retomando a dinâmica dos procedimentos da Lei Rouanet, uma vez com o número de PRONAC, termo popularmente difundido entre os produtores culturais, que têm seus projetos aprovados, inicia-se a saga que compreende a busca por um patrocinador. Em outras palavras, a aprovação de um projeto cultural no mecenato estatal privatista é apenas o primeiro passo até a realização da proposta e fica sob responsabilidade do proponente a captação do valor aprovado junto às empresas, editais e pessoas físicas. Algumas variantes atravessam frontalmente a realidade viva e cotidiana desses proponentes, produtores, artistas, fazedores de cultura do país, tornando desleal, desfavorecida e muitas vezes sem sucesso a tentativa pela busca de um patrocinador. Rememoro a tríade instaurada na perspectiva engendrada pela Lei Rouanet, mecenato estatal privatista, e o conflito de interesses entre o público e privado, as dinâmicas estabelecidas pelos meios midiáticos e o retorno de marketing das marcas, a concentração das multinacionais e empresas de grande porte que predominantemente mantêm suas matrizes na região sudeste, entre outros. Para amenizar essas distorções da Lei Federal de Incentivo à Cultura, se faz necessário a criação de mecanismos que orientem e aproximem essas polaridades díspares estabelecidas entre as esferas pública e privada,
diminua as distâncias geográficas, que privilegie especialmente as propostas culturais da região Sudeste, quebre com o ciclo vicioso de patrocínio realizado por determinadas empresas para determinadas produtoras e, principalmente, que perceba e reconheça a multiplicidade de expressões de um país continental. Em 4 de fevereiro de 2022, a Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo publicou a Instrução Normativa número 1, que, entre outras alterações, apresenta mudanças na relação patrocinador-proponente e aponta para alternativas que buscam solucionar em partes a problemática exposta. Verifica-se que a proposição de condicionantes não inviabiliza a autonomia preterida pelas empresas e seus departamentos de marketing no ato da escolha de projetos para patrocínio, mas cria obrigatoriedades que esperam corrigir disformidades da lei. Desta forma, a empresa que realizar aportes acima de R$ 1 milhão estará condicionada a investir 10% desse valor em projetos de categorias específicas apresentados por proponentes que nunca tiveram patrocínio em regiões de menor potencial de captação. Assim como um mesmo proponente não poderá obter patrocínio por mais de 2 anos consecutivos da mesma empresa. Não obstante do reconhecimento legítimo dessas normativas em prol de correções para melhor aproveitamento da lei, se faz necessário registrar a postura de perseguição e desqualificação da Lei Rouanet e da cultura adotada pelo atual governo desde a campanha presidencial. Subsequente à sua posse, extingue o Ministério da Cultura, cria a Secretaria Especial da Cultura, Secult, realocando-a junto ao Ministério da Cidadania e, posteriormente, em maio de 2020, transfere-a para a pasta do Turismo. Como outro exemplo desta problemática, menciona a fala do ministro da Cidadania, Osmar Terra, em anúncios sobre a reformulação da Lei Rouanet, com a propositiva de destituir a centralização e monopolização dos recursos públicos oriundos do mecenato. Aspas. Com isso, vamos enfrentar a concentração de recursos nas mãos de poucos. Com o mesmo dinheiro, só que melhor distribuído, vamos ter muito mais atividades culturais e artistas apoiados, dando oportunidade para os novos talentos. Fecha aspas. Para tanto, é publicado no Diário Oficial a Instrução Normativa número 2, de 23 de abril de 2019, onde o Ministério da Cidadania adota como política o seguinte dispositivo: o valor homologado para captação por projeto fica limitado a R$ 1 milhão, respeitando-se as exceções. Esta prerrogativa de excepcionalidade é estabelecida aos planos anuais e plurianuais de atividades, ao patrimônio cultural material e imaterial, aos museus e memória, conservação, construção e implementação de equipamentos culturais de reconhecido valor cultural pela respectiva área técnica do Ministério da Cidadania e a construção e manutenção de salas de cinema e teatros em municípios com menos de 100 mil habitantes. Há um equívoco no entendimento normativo e na aplicação da lei, pois a aprovação de um projeto cultural no mecenato, como vimos, é apenas o primeiro passo até a realização da proposta e fica sob responsabilidade do proponente a captação do valor aprovado junto às empresas, editais e pessoas físicas. É a partir da decisão categórica das empresas que é feita a aplicação dos recursos públicos,
como já vimos, uma lógica privatista. Outro agravante nesse dispositivo é concernente ao limite de R$ 1 milhão, pois este é o valor de aprovação do projeto e não de captação, que em sua maioria fica abaixo do valor total aprovado. Em direção oposta à Instrução Normativa 2 de 2019, estudo inédito realizado pela Fundação Getúlio Vargas e publicado no ano de 2018, aponta que 90% dos recursos da lei, por meio de renúncias fiscais, vão para projetos de pequeno porte, com valores inferiores a R$ 100 mil, e que destes, 66,3% têm gastos menores que R$ 25 mil. Já produções de grande porte se tornam inviabilizadas, a exemplo do teatro musical, vertente que apresenta um crescimento substancial nos últimos anos, gerando emprego, renda e impacto econômico. São produções que possuem um alto custo para sua manutenção, com equipe técnica, criativa e artística que envolvem uma grande quantidade de profissionais. Da mesma forma, é enganoso pensar que haverá melhor distribuição do dinheiro, pois, como exposto, o produtor terá que submeter o seu projeto às empresas que pressupõem visibilidade à sua marca e, portanto, em sua maioria, priorizam propostas com artistas e profissionais de maior visibilidade na mídia, mantendo a concentração e monopolização das verbas oriundas dos incentivos fiscais, não solucionando a democratização do acesso aos bens culturais e tampouco refletindo a realidade da produção cultural do país. Parte significativa dessas mudanças regimentais são resultado de críticas pouco fundamentadas e da depreciação que a lei vem sofrendo nos últimos 10 anos por parte de políticos e ecoado por uma parcela significativa da mídia e da população, materializada através da expressão "acabou a mamata", referindo-se ao suposto mau uso do dinheiro público e ao favorecimento de artistas famosos na utilização da Lei Federal de Incentivo à Cultura, levando ao pedido de abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, com a finalidade de investigar possíveis desvios e irregularidades na utilização dos recursos oriundos dos incentivos fiscais por meio da Lei Rouanet. Retrato desta crise da produção cultural no Brasil é comprovada por meio dos números levantados no estudo publicado em 2016 pelo Departamento de Análise de Políticas Públicas da Fundação Getúlio Vargas. Em 1995, foram destinados 156 milhões de reais, chegando a 1,3 bilhões em 2001. Esses valores aumentaram ainda mais a partir de 2002, chegando ao ápice em 2010, quando 2,13 bilhões de reais foram destinados aos projetos via Lei Rouanet. Já em 2015, os recursos destinados voltaram a girar em torno de 1 bilhão de reais. Uma ação civil pública protocolada na Primeira Vara Federal de Brasília, em 11 de maio de 2021, pela Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, contra o governo federal, lista uma série de irregularidades cometidas por servidores públicos federais dentro do processo de aprovação de projetos da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Em sua argumentação, a ação lista, por exemplo, a não publicação do edital para selecionar os novos membros da CNIC, a Comissão da Sociedade Civil que analisa os projetos inscritos na lei para a captação de recursos e que está atualmente suspensa. A paralisação do colegiado deixou nas mãos de um ex-policial militar, aliado a Bolsonaro, o secretário de Fomento André Porciúncula, a avaliação das propostas.
A inexistência de estudos continuados das políticas públicas culturais corrobora para a desinformação e insuspeição direcionada aos trabalhadores da cultura, deflagrada especialmente nos últimos anos. Em fevereiro deste ano, 2022, o governo federal oficializou, por meio de uma nova instrução normativa, uma série de mudanças na Lei Rouanet, com a prerrogativa de torná-la mais justa e popular, segundo fala do secretário de Cultura. Entre as principais mudanças estão redução de 50% do valor limite de captação pela lei, inclusão de arte sacra na classificação das áreas contempladas, redução do valor de cachês artísticos, limitando-se a 3.000 por apresentação para artista ou modelo solo e 3.500 para músico, limite de 10.000 para locação de teatros, espaços e salas de espetáculos, salvo teatros e espaços públicos. Custos de divulgação tiveram seus percentuais alterados, passando do limite de 30% do valor do projeto de até 300.000 e 20% para os demais projetos para 20% para projetos de tipicidade normal, 10 projetos para tipicidade singular, 5 para tipicidade especial e 10% para projetos de tipicidade específica até o valor de 500.000. Período de captação passa a ser no total de 24 meses e não mais 36 meses. E também não é mais possível executar o orçamento com alterações nos valores aprovados. Antes era possível aprovar, desde valores não alterados, o remanejamento entre despesas, o que só poderá ser feito depois de 1 ano. Neste breve panorama, percebe-se que as ações do governo federal, e aqui faço o recorte de tempo desde a criação da Lei de Incentivo à Cultura até o presente momento, configuram numa série de iniciativas direcionadas à elaboração de linhas de atuação política, que recorrentemente são abandonadas e, quando retomadas, sofrem muitas vezes alterações errôneas por parte desses outros governos. Esse quadro nos insere dentro de um contexto espaço-tempo de eterno recomeço, fruto da ausência de uma sistematização continuada das ações culturais e da escassez de estudos e registros que nos permitam um processo de aperfeiçoamento progressivo. As políticas públicas são propostas que devem refletir os anseios e necessidades da população, para além dos direitos garantidos pela Constituição Federal, por meio de ações eficazes que devem ser estabelecidas entre a sociedade civil e o Estado. Diante do exposto, as ações adotadas pelo poder público e suas problematizações merecem um estudo específico, contínuo e aprofundado, preenchendo parte das lacunas existentes no campo da pesquisa sobre o tema, reforçando a necessidade do resgate de ações propositivas do governo na esfera cultural e convergindo com o propósito mundial de reconhecimento e da importância social e econômica da cultura na sociedade. A construção do projeto da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, viabilizada com os recursos do Fundo Nacional de Cultura, por exemplo, resulta de um processo de ampla escuta e diálogo da comunidade cultural e de um trabalho coletivo que expressa diferentes vozes, representado por agentes de diversos setores do mundo político, cultural e social. Em contraponto, também nos mostrou que estados e municípios que dispunham de uma estrutura mínima, que inclui
o Conselho, o Fundo e o Plano de Cultura tiveram melhores condições para atender e aplicar as normativas da lei. É preciso que esse mapeamento gerado de gestores de Estado a artistas, trabalhadores e trabalhadoras da cultura, passando por técnicos e demais setores, muitas vezes invisibilizados na tessitura dos bens culturais, tais como as costureiras, montadores de palco e cenários, os mestres e mestras do conhecimento, que formam esse gigantesco ecossistema de diversas fontes, formas e agentes, se transforme num potente material a ser utilizado no estudo, aprimoramento e na proposição das políticas públicas culturais do Brasil. Políticas públicas no Rio de Janeiro. No estado do Rio de Janeiro, a Lei de Incentivo à Cultura segue os mesmos preceitos da legislação federal, como um mecanismo de fomento à cultura e que institui o incentivo fiscal para empresas contribuintes, variando o tributo que passa a ser o ICMS. A lei que deu origem a esses mecanismos de intervenção privada no custeio da cultura do Rio de Janeiro surgiu exatamente no mesmo ano da promulgação da Lei Rouanet, em 1992. Desde então, essa lei foi modificada a cada 10 anos, sendo a última lei editada em 2011. Já o Sistema Estadual de Cultura do Estado foi efetivado apenas em 2015 por lei específica. Afora esse emaranhado de leis, os mecanismos que determinam o funcionamento desse instrumento de política cultural são ordenados por 5 decretos que regulam desde a concessão de incentivos fiscais aos projetos culturais até o funcionamento do Fundo Estadual de Cultura. O mecanismo de incentivo fiscal no âmbito municipal segue a mesma linha dos mecanismos de nível federal e estadual, em que concede dedução do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISS, e ou do Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana, IPTU, para contribuintes interessados no incentivo de projetos culturais. A primeira legislação municipal no Brasil foi a Lei de número 10.923, em 30 de dezembro de 1990, mais conhecida como Lei Mendonça, do município de São Paulo. Podemos concluir que o século XXI nasce com a cultura reconhecida como a riqueza mais bem distribuída no planeta, não pertencente somente às belas artes e exclusivamente dos artistas, mas que todos os habitantes a carregam. Assim como também constatamos muitas iniciativas com o propósito de explorar o potencial econômico da cultura. Já em relação à sociedade como um todo, o debate político se vê dominado pelas guerras culturais, a frequente associação ao polo progressista de artistas, produtores e gestores culturais, bem como militantes de movimentos sociais. Se combina com uma narrativa desqualificadora e denunciatória que vai alimentando a rejeição ao campo cultural pelos grupos conservadores e se espraia também pelo tecido social. É preciso retomar a agenda de propositivas, reestabelecendo o Ministério da Cultura e todo o aparelhamento das instituições culturais do país, instituindo uma nova instrução normativa que reconfigure a Lei Rouanet, livrando-a dos sucessivos equívocos e mudanças ocorridas neste governo e que deixam transparecer a desqualificação técnica, a apropriação indevida, a parcialidade na tomada de decisões e, sobretudo, a condução ideológica como suporte
e fundamento de suas ações. Essa foi a Webfala, Políticas Públicas Culturais, Percepções e Desconstrução de Sentidos, contemplada no edital Retomada Cultural 2, Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Obrigado a você que me escutou até aqui e um até breve. Persistentes, resistentes, seguimos firmes e fortes.